E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do AprimoraCast, o podcast do Instituto Aprimorar. Nossa. Mais uma vez estou aqui com a minha fiel escudeira, host e rosto desse podcast. Gostei do casaco. Gostou? Você com frio? Hoje eu tô pra ficar bem branco. Porque a gente tá uma dificuldade de usar roupa. Se usar vermelho, é um partido. Se usar verde, é outro. Se usar amarelo... Eu sou Amazônia, então, né? Aí, Amazônia. Então, usei branco. Paz, galera. Hoje eu tô na paz. Eu na sou paz. Amazônia. Hoje eu tô na paz. Tá difícil. Hoje, você sabia que hoje nós vamos falar de um assunto que eu, particularmente, tenho muita dúvida. Também tenho. E que temos aqui a Lídia. Lídia, seja bem-vinda ao nosso seja podcast. Uma salva de palmas para a Lídia. Diretora do CRAS. Seja Eu que agradeço. bem-vinda. Um prazer, uma bem-vinda. honra estar aqui com vocês hoje. Ai, Hoje eu que vou delícia. tirar todas as minhas dúvidas, porque Vamos. o que eu sei de CRAS? Nada. Nada. Não, só sei de uma coisa, que é lá que Auxílio cadastra Brasil. o Auxílio Brasil, que é o Auxílio- antigo Bolsa Família. Emergencial, Bolsa Família. É tudo isso aí, tá vendo? É muita dúvida. Então, Lídia, Nossa, se hoje, prepara. galera, vocês vão hoje já tirar todas as dúvidas. Hoje a gente e se vai ficar tirar. com alguma dúvida, coloca. Isso. Já gente- coloca aí nos comentários É. que depois a gente Pergunta de novo. vai tirar essas Com dúvidas. certeza. Mas antes disso, vamos falar do pessoal que Paga nosso paga salário, esse né? biscoito aí, Por favor, paga porque água. né? senão, né? Agora Não. é biscoitinho, né, gente? Pararam o amendoim, né? Que É. bom. Porque o amendoim me O engasgava. povo te ouviu. Amém, Senhor. Aí, ó. Porque não, Vamos biscoito- falar primeiro de quem? Creche, escola, Doce doce lá. lá. Tem filhos, Lídia? Tenho não, sobrinhos. Sobrinhos, qual a idade deles? Uma tem 4 e outra tem 1. Ô, Então dá. coisa fofa. Já Então dá pra ir pra dá. creche. Dá. Mas tá na creche? Já Não. estão, já. Ai, Mas moram que no delícia. Rio, né? Não moram aqui. Então, mas estão na creche. Estão na creche. Creche não é muito bom? É importantíssimo. Não é? O convívio com outras Ajuda muito crianças. no Tanto para as desenvolvimento. crianças quanto para os pais. Eu amo. Então amo. temos aqui a creche escola docilar, então para você que tem crianças aí na faixa etária de 5 meses até 7 anos de idade, aí. espaço totalmente arborizado, As salinhas climatizadas, câmeras internas. alimentação. Alimentação gente, é não por precisa conta da creche. da Não precisa escola, fazer né? marmitinha, não, gente. Porque fazer marmitinha pra levar pra creche é brabo, hein? ossada. Eu não sirvo. Temos horários integral e parcial, então Isso provavelmente o arroba tá passando em algum canto aqui, é só entrar em contato com eles. Ó, matrícula 2023 já estão abertas e encerrando. Então garanta Cara, já a garanta, vaga da pessoal. sua criança. Exatamente. Quem mais? Instituto Aprimorar. Aprimorar. Curso profissionalizante. E ó, faz de coisa, hein? Porque o pessoal fica me imitando, gente. Olha, curso profissionalizante, cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelha, depilação, transista, cuidador de idoso, auxiliar de creche. Ai, tem muito curso legal. Dê de presente aí pro seu namorado, pra sua esposa, pra sua amiga, né, pra sua mãe, pros seus filhos também. Hoje já teve lá, menina, a galera fez de extensão de cílios, design de sobrancelha, depilação, tem 2 barbeiros, e é isso aí, menores de idade pode fazer sem A partir de problema quantos nenhum. anos? Deu altura na cadeira de barbeiro, pode fazer. Eu tenho, Andou no sol, fez sombra, já pode. eu tenho barbeiro de 11, 12 anos. Bacana. Tá bom. Só cuidador de idoso, auxiliar de creche, que não pode ser menor. Porque não Mas se tem a menina como. estiver fazendo formação de professores? Mas não pode fazer auxiliar de creche, a não ser que ela vai completar já 17 anos. Ah, então tá bom. Não posso, de jeito nenhum. Além disso, Espaço Austin Club. Espaço Austin Club é um espaço Olha. 100% democrático, onde tem um ambiente, né, somente para o público feminino, outro para o público masculino, para crianças. Então, para você que quer cuidar do seu visual, é só entrar em contato aqui com o Espaço Austin Club para estar agendando o seu horário. Exatamente, mulherada, homens e crianças. Já traz a família toda, gente. Lídia, Oi. Ah, vamos começar o nosso bate-papo? Bora? Vamos lá. Vou ser muito sincero com você. Eu não sei nada de CRAS. mas de início eu queria fazer uma pergunta. Calma. Qual é a pergunta? Como é que você foi parar no CRAS? Como é que você foi parar no CRAS? O que é CRAS? Como é que você foi parar no CRAS? Olha, eu diria pra vocês que eu caí de paraquedas, né? Porque assim, em 2012, que foi até o último ano que teve concurso aqui no município, Exato. né? Eu prestei o concurso para a área da assistência social. Então eu sou formada, eu sou psicóloga, e aí eu prestei para a área da assistência social. Passei. E aí, depois de alguns anos que eu fui convocada, e, o que tem, qual o lugar que tem vaga ainda, já que eu fui convocada, tinha ido no CRAS, eu falei, eu quero um lugar perto do trem, fui pra Austin.
Eu que vinha de Niterói na época, ainda nem morava no Rio, mal conhecia o território, o município, vim parar aqui. Então, quando eu falo que eu caí de paraquedas, eu caí de paraquedas tanto no serviço quanto no território mesmo. Mas você já fazia isso em outros locais? Já Não, atendia foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar nessa área. mesmo? O CRAS existe gente. desde quando? Esse CRAS aqui de Não, Auschwitz. o CRAS de uma forma geral. Não. O CRAS é Centro de Referência de Assistência Social. Isso. Ele tá na política mesmo, o Plano Nacional tá desde 2004. Isso tudo? E Exatamente. por que a gente não ouvia falar? Porque muito se ouvia falar só apenas em Bolsa Família. Mas o Bolsa né? Família desde quando? Por Acho aí, que foi por aí. 2010, né? 2004? Não, antes. É bem Bolsa antes. Família? Já é bem antes. Não começou no benefícios- governo do Lula? Então, o governo do Lula foi 2008. foi 2003 e depois em 2004 que ele deu uma posse. Ah, é? Foi 2002 e 2003 ele tomou posse. Ele começou em sim. 2003. Em 2008 foi o segundo mandato dele e depois veio a Dilma. Aí que começou, começou- o CRAS. Exatamente. Que criaram Foi quando esse setor. Ele já estava, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que quase também ninguém nunca ouviu falar, todo mundo já ouviu falar do SUS, Sistema Único de Saúde. Mas existe também, com os mesmos objetivos e diretrizes, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E aonde Gente, que tá isso? E aonde que tá isso? E ele já vem preconizado desde a Constituição mesmo, de 88. Mas aí vem realmente o Plano Nacional de Assistência Social, ele vem em 2003. Que é quando vem o governo, que todo mundo faz muita ligação com o governo do PT, porque realmente foi quando fez o plano e colocou em prática e foram que abriram os polos para esses atendimentos, que é O CRAS ele só existia no papel, né? Existia o plano, as diretrizes do Sistema Único, às vezes no papel, depois que ele foi realmente colocado em prática. Aí no governo do Lula, que ele Tirou do inventou papel. lá o Bolsa Família, né? Aí ele pegou e tirou isso do papel. Dois programas sociais dentro desse plano nacional era o Bolsa Família, que é o mais conhecido, Sim. né? Mas ele não só criou o Bolsa Família, outros programas sociais foram inseridos ao longo do tempo. Agora, uma coisa, há muitos anos atrás, isso deve ter mais ou menos uns 30, 40 anos, que tinha o ticket de leite. Será que isso já era alguma coisa sobre isso? A Já gente ouviu tem que falar tomar- sobre isso? Sim. Quando eu tomei posse, ainda até no ex-governo de um prefeito, tinha esses benefícios também de distribuição, que podem ser, cada município pode criar o seu benefício, pode criar o seu programa social também. Entendi. O que a gente está falando aqui é de um programa federal. Entendi, o CRAS é federal. Aí cada município pode criar o seu, como a gente também vai falar de alguns que acontecem aqui no município, que aí é do município de Nova Iguaçu. Mas o CRAS, ele é o centro, é um equipamento que está na tipificação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social. Eu costumo colocar o CRAS como uma grande comparação como as clínicas da família do SUS. Sim. No SUS a gente tem a clínica da família. Quando você pensa na clínica da família, você pensa o quê? É a porta de entrada para a saúde. Ele está sempre aonde? Nos bairros, em lugares de difícil acesso, sempre vai ter uma clínica da família. Você não vê hospital, lugares de referência para fazer exame em qualquer local, em pequenos bairros. Mas a ideia é que tenha pelo menos uma porta de entrada nesses territórios para ser referência para essa população. Pra desafogar lá, né? Exatamente, tem que ser uma referência. Então, quando eu faço essa comparação, é porque todo mundo conhece muito mais o SUS do que o SUAS. O SUS realmente eu não conhecia. Então, a gente tem o isso. Sistema Único de Assistência Social. Quando eu caí de paraquedas, que eu estava falando para vocês, eu tive que começar a correr muito atrás. Porque até então, a gente tinha muito a gente associava muito aos programas da assistência social com assistencialismo, a filantropia. Quando a gente cria, né, quando a gente fala assim, quando tem criado um plano nacional da assistência social, a gente tira, essa é a tentativa, né, de tirar desse lugar da filantropia, do assistencialismo, de fazer o favor, a caridade, para uma questão de direitos, de uma população que tem direito a ter acesso a esses programas. Então, rapidinho, mas quem mantém o CRAS é a prefeitura, o governo estadual ou o governo federal? Da mesma forma que o SUS, ele tem participação tanto da instituição federal, do estado, tem os repasses que a gente fala, o CRAS também, o SUAS
escolas também tem esses repasses. Né? Mas quem então, agora... quem mantém é o governo federal. Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Mas o maior é o federal. Então, quando a gente está num momento muito crucial para a gente entender o que seria, até mesmo para escolher, não querendo fazer campanha, pelo amor de Deus, mas a gente está num momento muito crucial até na escolha do nosso voto. Até porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? O que esses candidatos trazem de propostas para manter a área da assistência social. Então, isso é muito importante, sim, porque tem muito a ver, sim, com o governo federal. Sim. Totalmente a ver. Então, quando eu caio de paraquedas aqui, tem duas coisas que é muito importante que a gente fala que tem que desmistificar. É falar que a assistência social é coisa só de assistente social. Eu sou psicóloga. 2, achar que a assistência social ela tá ligada à filantropia, ao assistencialismo, à caridade. Né? Então não é caridade, é direito. É um direito do cidadão. Quem que tem direito? A pessoas em situação de vulnerabilidade. Nossa, a palavra, né? Essa palavra tá tão ali hoje em dia, porque como cada que é vez... classificado essa pessoa? É classificado, a parte da vulnerabilidade, a gente tem vários tipos de vulnerabilidade. A gente tem o tipo de vulnerabilidade alimentícia, de moradia, às vezes o que eu recebo não dá para dividir para todo mundo da minha casa, então a gente faz todo um tipo de avaliação para ver se essa família tem o perfil ou não para poder ser atendida. Então, mas assim, existe uma renda mínima que a família tem que ter? Porque assim, a vulnerabilidade pode se tornar subjetiva, né? Sim, não, a gente tem vários programas e serviços na assistência social, por isso que eu acho que é interessante só a gente colocar, porque fica tudo muito só no antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Qual a diferença do Bolsa Família e Auxílio Brasil, auxílio emergencial? Qual é a diferença disso? Não, auxílio emergencial foi na época da pandemia. Então, a gente tinha o Bolsa Família, quando veio a pandemia, muitas pessoas não eram inscritos no Bolsa Família, mas foram afetadas diretamente, principalmente os trabalhadores informais ou os que estavam desempregados. E que em nenhum momento achavam que tinha necessidade de fazer inscrição no cadastro para programas e benefícios sociais. Até porque o valor era bem pouco também na época, né? A gente tem que pensar que a questão do valor pouco ou muito também tem a ver com a questão de... A gente não pode deixar de esquecer que a gente está num momento muito como é que a gente fala? Dos preços estão subindo. A gente está da inflação, da questão do valor do salário mínimo. Isso tudo é muito equiparado. Então, a gente comparar o valor que era, mas a inflação que era naquela época, e o valor do salário mínimo é muito menor. Mas, em comparação, a gente teve um aumento muito menor de salário mínimo. A inflação como a gente já sabe, o preço estão todos exorbitantes, então o que parece ser muito maior não é algo que chegue tão junto quando você vê o preço de numa cesta básica, por exemplo. Entendi. Hoje, com 200, se a gente for 300 comparar, reais, você consegue fazer uma cesta básica. Mas sim, o aumento é o que se ganhava antes, era um pouco e agora aumentou, teve esse aumento. Por que eu tô te falando de aumento de valor? Por quê? Na época, que eu via, tá? Sim. Que eu via das pessoas. Elas, quando iriam... Vou usar o gancho que você tá falando. Na época, quando saiu o Bolsa Família, eu acho que era por quantidade de filhos, né? Aí era um valor determinado. Ainda é. Ainda assim, né? Ainda é. Essa é a que a gente chama de composição familiar. Mas assim, hoje, independente da quantidade de pessoas que tem dentro da casa, o valor é o mesmo, ou não? Não. Também modifica a quantidade, se tem criança ou não, se tem gestante ou não, se tem adolescente. A gestante muda também? Muda também. A gestante que tá... Hoje, agora mesmo, antes de vir pra cá, uma pessoa acabou de saber que tá com 1 mês e pouco. Então, tem que informar no posto de saúde que está fazendo o planejamento familiar, que aí essa pessoa vai colocar no sistema, ela recebe um adicional também. Então, não tem um valor fixo, embora isso seja divulgado. Sim, aumentou o valor mínimo que era recebido. Porque assim, eu tô falando, eu sou muito leigo nisso daí. Gente, mas eu acho que é muito importante a gente estar conversando. E mais um monte de gente. Porque na época lá, eu ouvi o pessoal falando o seguinte, que... Era um valor, se eu não me engano, de 70 e pouco, 80 e poucos reais. Era. E dependendo da quantidade de filhos que você tivesse, iria aumentando esse valor.
Que o valor Sim. iria aumentando por Não por só filhos, né? filhos, Por a criança. gente não tá falando por filhos, é a composição familiar. Independente Mas se for aí- idoso, independente Não, de qualquer independente, você tem um aumento, mas é isso que eu falei. Uhum. Tem o aumento que é quando é criança de 0 a 6, que tá na primeira infância, se é adolescente, ou então se é idoso. Então, esse valor é que vai mudando, mas não tem um valor fixo. Ah, somos 5 e uma família que tem 2 recebe a mesma coisa. Não, tem essa variável de acordo com composição familiar. O que a gente tem que desmistificar muito desse benefício, que durante muito tempo, como você está trazendo, ele foi um benefício muito associado a mães solo com criança. Só pode fazer quem tem criança na escola. Muita Isso. gente parou até de tentar receber ou de atualizar, porque, mas meu filho saiu da escola. A gente escuta muito gente dando entrada novamente do benefício, depois que fala, não, eu parei de receber depois que o meu filho saiu da escola. Então a gente está falando de algo muito que a gente está num momento muito importante, que a gente tem muito essa questão da fake news, da desinformação. Exatamente. Por isso que esse canal aqui é muito importante, justamente que é um meio da gente estar propagando a informação correta. Ótimo, então, Essa vamos lá. semana, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como que é importante a gente estar sempre se atualizando sobre as coisas. Uma reportagem na televisão que fala prazo para atualizar o seu cadastro único. O que é cadastro único? Eu vou explicar. Mas prazo para atualizar o seu cadastro é até sexta-feira. O CRA está lotado desde semana passada. Com filas e filas. Pode rir. Não, pode sabe por rir. que eu tô Porque rindo? isso aqui não é à Deixa toa. eu só te falar por que eu tô rindo. Então, eu fiquei quieta sobre eu Não peguei, é à toa. ó, são duas Atenção, situações vai que eu ser. acho que o teu trabalho ele é muito difícil, porque eu fico imaginando como que você fica chega em aquela casa. Não, fila. quando você fica em casa, quando um deputado, quando o presidente da República, quando o ministro da Economia, ele vai lá, pega o microfone e ele fala um bagulho lá que no outro dia a fila tá enorme. Porque assim, as pessoas ouvem na televisão, aí já vai pra internet, aquilo espalha de uma forma e assim, entra a desinformação, porque assim, a pessoa ela não quer saber se ela tem um direito ou não. Ela quer ir lá pra ver se consegue pegar um dinheiro. E tem o boca a boca, que teve Sim. o que escutou, Eu o peguei, que viu, vai lá. o que viu a reportagem na televisão Triste e o isso. que vai passando. Porque na semana passada chegava a gente correndo. Eu vim aqui porque me falaram que eu tinha que vir. Quem te falaram? Por que você Me tá tira aqui? uma dúvida, que eu ouvi de um boca a boca desse daí e que eu nem sabia que existia, tá ligado? Eu vi Diga. de uma pessoa e foi assim, um boca a boca. Eu acho que deve ter foram 2 anos de pandemia, deve ter quase 3 anos isso daí, a chuva de granizo. Ah, tá, 2019, a como chuva de- esquecer desse a momento? chuva de granizo. E esses dias eu ouvi de uma pessoa que uma outra pessoa tinha conseguido lá o benefício de 3 mil reais, mas que só podia ser gasto em loja de material de construção, e ela foi lá para ver se ela também conseguiria pegar esse valor. E assim, Esse eu é um falei, eu nem benefício- sabia que isso existia. Isso daí é que a gente chama de cartão recomeçar. Principalmente em momentos que Isso. tem calamidade, né, na cidade. Então, a última aqui, nossa, regional, Austin, que foi a mais forte que a gente pegou dos Isso últimos sempre funciona tempos. de forma regional, né? Não, eu tô falando regional no sentido assim, aqui Austin foi da cidade toda, do município todo, o que foi mais afetado na chuva de granizo de 2019, outubro 30, foi dia 28 de outubro de 2019, foi um final de semana, e enfim, Austin... Não, foi De final de sexta semana? pra sábado. Foi de sexta pra sábado, foi Eu final tava, de dentro, eu semana. tava dentro do curso. Enfim, a gente foi muito afetado. Austin foi mais afetado do que o município todo. Então, aí tem a calamidade, a gente faz o cadastro dessas famílias e o governo do estado, normalmente, ele tem esse benefício. A gente tá falando de benefícios eventuais. Então, mas assim. tá. Então existe. Mas essa Houve a pessoa que chuva de pegou granizo. esse cartão, provavelmente ela pegou por conta dessa chuva que teve, que afetou Nova Iguaçu em abril. Que também teve uma chuva, que Nova Iguaçu foi atingida em lugares que normalmente... Quando chove, a gente já sabe o lugar certinho que vai ser atingido, a rua que vai alagar. Essa chuva de abril que teve,
Foi uma chuva que atingiu não só áreas, né, de extrema pobreza, que foram casas de classe média, classe alta, que perderam Com certeza. Foi uma chuva muito atípica, né? E veio logo, assim, um pouco depois também daquela chuva que teve em Petrópolis. Né? A gente está falando de coisas ambientais que está acontecendo. E aí foi feito um cadastro. A partir desse cadastro, fizeram uma peneira do que eles avaliavam que poderiam ter direito a esse cartão recomeçar. Mas eu acho que é interessante a gente tentar voltar um pouco para os programas e serviços do CRAS. Isso, vamos lá. Então, quando eu entrei de paraquedas, eu entrei como servidora pública no CRAS de Austin, como técnica social. Então, primeiro de tudo que a gente vai dizer, mitos e verdades. Vamos lá. O CRAS tem psicólogo? Tem. O CRAS faz atendimento psicológico? Não. Porque a gente não é... Lá a gente é psicólogo social. A gente não é psicólogo clínico. Então, se você está precisando de um atendimento de psicoterapia, de psicólogo, é no SUS, que é na saúde. Então, quais são os técnicos que vão fazer o técnico social? Ele pode ser tanto um psicólogo, quanto um assistente social, quanto um pedagogo. Mas como durante muito tempo essa parte sempre foi pensando o quê? Eu quero falar com assistente social. E a gente até ri. Você quer falar com assistente social? Às vezes fala comigo, com a psicóloga. Mas eu sou a técnica social. Então, eu consigo fazer o mesmo tipo de atendimento que todos nós, dessas 3 categorias, temos a mesma função, né? Então, lá a gente... Desmistificou, porque... Mas a pessoa está querendo, por exemplo, um atendimento... A pessoa que quer um atendimento com psicólogo... Vai na saúde. Ela, na no assistência caso, ela iria social, lá a gente vê os programas e os serviços da assistência social. Isso que a gente tem que começar a desmistificar. Ótimo. Preciso de atendimento médico, Aí ela iria na UPA. Na nesse UPA, caso. aqui na UPA, Clínica da Família, no CAPS. Aí é saúde. A gente tem que entender que o psicólogo que está lá é o psicólogo social. A gente faz essa triagem, vê quais os programas, faz o acompanhamento da família e faz os encaminhamentos. Tem uma família que eu acompanho que precisa urgente de um atendimento de psicólogo ou com psiquiatra ou qualquer outro. Eu faço esses acompanhamentos. Mas eu não faço o atendimento como psicóloga. Isso daí a gente tem que desmistificar. E existe essa comunicação entre vocês e a Clínica da Família, a UPA? Eu posso falar com muita propriedade que em Austin a gente conseguiu fazer uma rede muito boa aqui. A gente se comunica muito bem. E a gente... Como que a gente pode justificar isso? Lídia, porque eu comunico com todo mundo, que é muito fácil? Não, é muito difícil. Mas eu acho que uma coisa que facilitou muito, principalmente eu lá enquanto diretora do CRAS, é a questão da continuidade. Mudou o governo? Não, a gente tem uma continuidade da gestão, do que foi feito. Então, como eu já estou há 4 anos ali, eu acompanhei algumas mudanças de direções e tudo, mas a rede está muito bem fortalecida. Eu tenho rede muito boa com o colégio, rede com saúde, conselho tutelar essencial. Agora, outros lugares também, não filantrópicos, mas que são não governamentais. Aqui, por exemplo, Lar Fabiano de Cristo, que são grandes parceiros nossos, assim, quando a gente também precisa de alguma outra auxílio, que às vezes a gente não vai além do que a gente pode. Então, a rede, um trabalho sem rede, é um trabalho que você não consegue fazer por também, si só. tipo assim, algum asilo, alguma coisa assim também. Aí, aqui em Austin, a gente tem lugares que a gente acompanha, que a gente sabe, mas essa parte de abrigamento, quem faz são outras instâncias de assistência social. Okay. Então, isso que é importante. O CRAS, quando eu faço essa comparação com a Clínica da Família, é que a gente é a porta de entrada para os benefícios e programas sociais e outra coisa que vocês tiveram a oportunidade de participar e o de fortalecimento de vínculo dessa população entre eles e na sociedade. Por que eu estou falando isso? A gente está falando de pessoas que são marginalizadas, que moram longe, que não têm acesso à cultura, a esporte, a lazer, porque só moram em lugares muito distantes. O nosso trabalho ali, quando a gente também oferece uma oficina, faz uma confraternização, o nosso trabalho ali é fortalecer o vínculo deles. Porque muitas vezes é rompido porque mora longe ou não se sente pertencendo àquele lugar, ou não se sente capaz de poder ir a algum lugar. Então, o nosso trabalho é esse. Pode falar. Existe, porque assim, existe algum trabalho, entre aspas, tá? Preventivo para... Por exemplo, você está falando dessa questão de unir as pessoas e tal. Então, assim, existe algum trabalho preventivo onde a gente conseguisse, onde vocês consigam
trazer as pessoas para ela ter uma ocupação, para fazer alguma atividade, Esse pra é o fazer alguma CRAS. coisa assim, para ela não precisar chegar no psicólogo, por exemplo. O CRAS quando a gente fala de fortalecimento de vínculo, a gente está falando de prevenção de violação de direitos. Então, a gente vai tentando ter acesso a essa população que a gente sabe que tem alguma demanda, que a gente vai tentar ver o que a gente pode estar ajudando, em quais os encaminhamentos para ela não ter essa violação de direitos. Encaminhar para o psicólogo, encaminhar para alguma outra ajuda antes que aconteça alguma coisa que possa piorar e que não seja mais de algo que possa ser resolvido com a gente. Que aí são as outras instâncias, que muita gente já deve ter escutado do CREAS. Quando tem, a gente chama... violação de direitos, as pessoas têm direitos, o idoso tem seus direitos, a gente tem estatuto do idoso, tem estatuto da criança e do adolescente, quando a mulher, quando é violentada, então assim, quando a pessoa é violada de alguma maneira, aí ela já passa a ser acompanhada por um outro centro de referência, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então é quando assim, o nosso trabalho falhou. De Ausch, não. Teve, já tinha. Até o atual, agora eles estão lá em Morro Agudo, perto do CRAS de Morro Agudo, na Praça Havana. Ah, tá. Eles estão por ali. Mas aí ele atende, quando precisa atender o pessoal de Ausch, a gente encaminha para aquele CREAS. O CREAS é diferente do CEAM, né? Isso, não. O CEAM é especializado em atender mulheres vítimas de violência. O CREAS é qualquer violação de direitos. Idoso, adulto, mulher, mas ele tá ali, assim, adolescentes que estão com medida provisória, né? Fazendo. Tá. Exatamente. Eles fazem esse tipo de acompanhamento, porque ali já teve a violação do direito dele. E aí, quando é violado o direito da criança? Conselho tutelar. Exato. Então, o CRAS é aquilo que a gente... quando a gente fala desse fortalecimento do vínculo, além de inserir as pessoas nos programas sociais para garantir que eles possam comer, possam pagar o aluguel, possam se divertir e tudo mais, a gente também tem as oficinas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e tem essas famílias que a gente acompanha quando precisa. Eu cresci... Você citou aí o Lá Fabiano de Cristo? Isso. Eu conheço como CAPEM, né? Isso, é porque sim, eu sei que... porque não é nem mais CAPEM, assim, agora é CAPEM. É o apelido carinhoso, né? Então, eu cresci na CAPEM, eu moro até hoje, próximo. Qual? Três Fontes? Isso. Ali é o grandão. Então, assim, eu cresci ali dentro. Tenho lembranças ainda até hoje de lá e tal. E eu acho que o trabalho que eles fazem no bairro é incrível. Sim. Hoje, não sei se é porque eu tô longe, né? Que eu não vejo tanta coisa hoje como eu via antes. Mas assim, qual é a maior dificuldade que você sente, que você enfrenta para conseguir fazer o seu trabalho? Auschwitz deveria ter dois... Auschwitz é maravilhoso, cara. Eu amo Auschwitz. Eu falo que Auschwitz é o melhor lugar e o pior lugar pra se trabalhar. Sabe o que eu falo? Só eu posso reclamar de Auschwitz, mais ninguém. É igual a minha irmã, entende? Eu posso falar mal da minha irmã, mas se alguém falar, e se eu falar assim, poxa, o nome da minha irmã é Júlia. Júlia é fogo, Júlia não é mole. Se você chegar assim, é mesmo. É porque essa irmã é maravilhosa, né? Então é isso. Eu posso reclamar. Então, Auschwitz entra nessa parte afetiva da minha vida. Eu posso reclamar de Auschwitz. Mas não veio falar mal daqui, não. Nunca. Auschwitz é meu país. Exatamente. Você sabia que o meu apelido lá no CREAS é prefeita de Auschwitz? Porque eu fico tanto em Auschwitz. Eu vou em reuniões no município, eu fico Auschwitz, venha pra Auschwitz. Aí virou. Mas brincadeiras à parte, a grande dificuldade que a gente tem, sem sombra de dúvida, se eu colocar em primeiro lugar, é o meu serviço ser muito pouco para conseguir chegar a toda a população de Auschwitz. Se a gente for... A gente falou muito do plano nacional, a tipificação dos serviços. Se a gente for considerar o número de habitantes de Auschwitz... Nossa! A gente deveria ter de 2 a 3 CRAs. Exato, também Então, acho. a minha grande dificuldade é conseguir acessar todas as pessoas aqui de Auschwitz que têm a demanda de ser atendida no CRAS. Por isso que o trabalho de rede, nesse caso, é essencial. Isso. Porque aí é o diretor do colégio que vê aquela demanda e que me encaminha. É o Lá Fabiano, é qualquer outra instituição, instância que vocês... Você já me encaminhou? É isso que eu ia conversar com você. Já. Por que não é feito? É porque assim, eu sei que você faz. Sim. Mas não é uma regra. Acaba se tornando uma exceção.
por que não é feita uma política pública, algo assim, de parcerias com empresas, com instituições, para conseguir aproximar também essas instituições privadas do CRAS, para conseguir vocês terem uma demanda maior? Olha, eu vou... A demanda, assim, não só a demanda, para conseguir também fazer aquilo que vocês não vão conseguir fazer. Porque nem todas essas empresas têm esse mesmo interesse. Não é interessante. O que a gente tem que reivindicar, por exemplo, a gente poderia reivindicar enquanto população, agora principalmente ano de eleição, mas assim, é eleição. A gente falando dessas demandas de auge, a mais importante pra gente é de vereador e prefeito. Sim. Né? Que é aquele vereador que a gente vai conversar e vai reivindicar. A nossa reivindicação seria primeiro aumentar o número de CRAs aqui em Ausch. Que aí já vai pessoal de Rodilândia, que tem dificuldade de chegar, pessoal de Três Fontes, que já é quase queimado. Às vezes também tem essa parte limite. Tem a divisa, tem então, muito assim, isso. sim, ter essas ajudas, essas parcerias são essenciais. A nossa festa do Dia das Crianças, a gente teve parcerias, esse tipo de parceria legal. Mas o que a gente precisa se a gente tem uma política pública, a gente tem que tentar exigir que ela seja efetiva nesse local. Mas e não aí a nossa lei... grande dificuldade é a gente conseguir atingir todo o... Mas não tem nenhuma lei, não tem nada que especifique assim, a quantidade de CRAs por número de habitantes? Tem. E aí? Mas aí nem sempre a gente consegue fazer o quê, fazer. Né? Mas aí você lá. Tá indo numa outra questão. Sim, tá tipificado, tá no plano nacional. Sim. Cidades com até tantos habitantes precisam de ter tanto. Isso daí já tá tipificado. Mas aí se você me perguntar, então, qual é a minha grande dificuldade, é conseguir acessar. Conta, né? É conseguir acessar todo mundo. Por isso, mais uma vez, e é uma coisa que eu repito sempre, a rede é um trabalho. Sem você ter uma rede fortalecida, fica um trabalho muito isolado. Que é exatamente isso. É o diretor do colégio que sabe do nosso serviço, identifica aquela demanda e acompanha. Vocês já identificaram aqui uma aluna do curso, e aí vai, Lídia, vamos, e encaminha. Então, é muito mais a gente conseguir divulgar o nosso serviço e fortalecer a rede. Porque uma rede fortalecida, você também identifica, opa, você não precisa saber tudo sobre cadastro único e programas sociais. Mas você vai lembrar do que eu falei pra você, que tem um programa pra gestantes lá. Aí você, tô aqui com uma aluna gestante que tá passando alguma dificuldade, vou falar com a Lídia. Exatamente. Não com a Lídia porque é a diretora. Isso. Vou falar com o CRAS de referência. Exatamente. Agora, quais são os programas do CRAS? Então, eu acho que isso que é importante. Quem puxa aí? Vamos puxar assim, né? Porque é uma fila. Não, então, é porque quando a gente fala CRAS, a primeira coisa que vem à cabeça é Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. Né? Só que o CRAS é muito maior do que Então, eu quero saber tudo isso. Então, logo de cara, a gente vai lá e tem a inscrição para os programas e benefícios sociais, que vocês com certeza já ouviram falar sobre o cadastro único. Você faz um só cadastro. Então, ó, o nome, cadastro único. Então, fiz um só. Então, não, porque a pessoa acha que tem que fazer... Eu acho que essa pergunta vai fazer essas perguntas pra gente desmistificar muita coisa. A pessoa é cadastro único, a pessoa acha que tem que fazer cadastro pra isso, cadastro único. Exatamente. Nesse cadastro único, a gente já vai... o governo, a gente vai fazer a inscrição, vai escrever, né, os dados dessa composição familiar. O cadastro único é da família. Vocês dois moram juntos com uma criança ou um idoso, alguém. Posso fazer um cadastro para mim e um cadastro para ele? Isso daí também a gente tem que desmistificar. Não, é um cadastro para a família. Casa, a família. Aí vocês escolhem quem vai ser responsável do cadastro. Ok. A Delma vai ser responsável pelo cadastro. Então a E Delma se vai separar? lá. Aí se separar, foi morar pra uma outra casa, você sai do cadastro dela e você pede pra Já fazer o seu aconteceu cadastro. isso. Uma amiga, o esposo que era responsável pelo cadastro, ela e o filho. Aí eles se separaram. Aí ela que fez. Aí ela fez sozinha com a criança. É isso. Então você vai lá e vai dar entrada no cadastro único. Quais são os programas e serviços políticos mais conhecidos? É o Bolsa Família, antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Mas eu tenho uma renda. Qual que é a renda? Você perguntou da renda. Tem que ser só para quem não tem renda? Não. Pro Auxílio Brasil, a gente fala da renda per capita. O que é renda per capita? Então, mora você, ele mais um idoso. Só um trabalha de carteira assinada. Então, ganhou R$1.200. Aí a gente vai, desses R$1.200, vai dividir por quantas pessoas moram nessa casa. Então, são 3. Dá R$400. Aí tá acima
do valor que seria per capita para poder entrar para o Quanto que é hoje o auxílio. auxílio? 600, 800 é quanto? Auxílio? O quê? 600. 600? Não sei. É, Mínimo, né? Valor mínimo 600. 600. tá a galera que recebe 400, tem galera que recebe 600, ainda tá... Ainda tá se ajeitando. Tá bom. Não. É. Não. É. Vamos ver até dia 30. Vamos lá. Mas, enfim. E aí você vai ver. Então, a renda que vocês têm, vocês não se enquadram para pro Auxílio Brasil. Mas você se enquadra para fazer o cadastro único, que é o cadastro único, a renda familiar é até 3 salários mínimos. Quais outros direitos que vocês poderiam ter? Vocês pagam conta de luz? Vocês têm direito a desconto na conta de luz. Quem está inscrito no cadastro único tem direito a desconto na conta de luz. O que mais que tem direito no cadastro único? Quero fazer concurso público, meu filho vai fazer Enem. Se Deus quiser, vai voltar a ter concurso público. Amém. O último no município foi em 2012. Então a gente precisa também que volte a ter concurso público. Né? Eu falo isso muito. Eu sou concursada, né? Eu sou... Enfim, mas a gente sabe que algumas taxas são taxas grandes, né? Então, assim, isenção. Lembra que quando você vai fazer concurso, sempre tem um período de isenção da taxa de inscrição. Sim, quando você é cadastrada, você tem isenção? Tem. Ah! Aí você vai lá no CRAS, vai pedir uma folha que tem o número do NIS, que todo mundo já ouviu falar do número do NIS. O NIS é igual o PIS, o pessoal fala que é muito parecido. Não, é o NIS, é o número de NIS identificação social. Número de identificação social, tá? Então, eu tô dando um exemplo de vocês, porque a gente sabe da galera que vai e recebe Segura minha mão pra ficar mais sério. Já vamos fazer uma... aqui do lado. Vai. O que a gente tem Que direito? a gente tá falando, todo mundo fica muito focado, eu não tenho, o meu marido trabalha e aí então a gente não tem direito ao Auxílio Brasil, então eu não vou tentar fazer o cadastro único. Quem trabalha de carteira assinada ó, perde o Auxílio Brasil? Depende da per capita, né, da família. Ganho R$ 1.200, sou uma mulher e tenho 2 filhos. Mãe solteira. Provavelmente não. Porque a per capita... Então, aí a gente vai fazendo essa conta de quanto que ganha e vai dividindo e é dessa per capita que a gente tá falando. Se a pessoa paga aluguel, se tem casa própria. Não, mas isso vai mais pela per capita. O que eu acho que hoje aqui, principalmente que eu acho que a galera que acessa também muito aqui esse podcast, é a galera que tem uma renda e acha que não porque nunca eles estão com o fez, celular assistindo, né? Que nunca fez o... Desconto na conta de luz. Então, é isso que eu tô concurso querendo focar. Tem concurso aí que é 90, 100 reais, gente. 100 e poucos reais agora, amiga. Então, Gente. aí você faz o cadastro único da família. Então, a gente já falou aqui então, a Conta de família, luz, até isenção. 3 salários mínimos, vocês têm direito a fazer o cadastro único. Então, Só pra gente ter uma ideia, o desconto da conta de luz chega em que depende, porcentagem, mais ou então, aí menos? depende também de quanto que você gasta, de quanto que é o que você tem. Não tem uma porcentagem específica, não? tem. Porque é Mas aí 10 reais, filha, é benção. Desconto Ela tem é direito de desconto. condensado de chocolate. Exatamente. Eu, hein? Se você tem esse direito, vai correr atrás. Lógico, mas vamos Minha lá. mãe mora em Niterói, ela recebe um salário mínimo. Ela fez o cadastro único dela, ela consegue o desconto dela na conta de luz. Até porque a Light não tem pena de ninguém. Fora Então, pronto. fora o passe idoso. Então, a gente tá falando aqui... Ainda tem isso. Vamos lá. A gente tá falando aqui de desconto na taxa de luz, que a gente chama de tarifa social. A gente tá falando de isenção na taxa de concurso Que público. eu amei essa galera aí também. jovem, olha. ID jovem. O que é o ID Isso jovem? que eu ia te Vocês perguntar. lembram? Tinha uma criança aí na família de vocês Isso. fictícia? Eu não sei se eu coloquei aí, mas se vocês têm. Até quantos anos? De 15 a 29 anos. Já vou falar pro meu pessoal todo. Vai fazer fila lá dos meus alunos. Não, mas às vezes nem precisa fazer fila, porque às vezes eles já estão inscritos no cadastro Como? único dos Ah, Calma, eu familiares. não já entendi ainda tem. o que é o ID. Deixa ela falar pra eu ID saber o que é o ID. Fala aí. Meu O filho, ID você fala que eu Jovem, já o ID fico louca. Jovem, você baixa o aplicativo, você tem desconto em eventos, em Ah, shows. Não é só isso não, vou te falar. Vai Você lá. não paga, você tem passagem para outros estados Tem, de graça. tem. Você não paga cinema, você não paga uma Cara, O quê? Alguns são descontos grandes e outros são de gratuidade. 15 a 29 anos? De 15 a 29 Eu sei disso, anos. sabe por quê? Leonardo. Adoro, viu? Filho, Então você vocês não não paga. precisam. Então eu acho que é muito Ai, interessante chega vocês só falarem. de bênção. E foi muito bom esse exemplo que Que você ideia. falou brincando, mas que é bom pra gente deixar aqui claro. Eu tenho jovem na minha família, vai todo mundo correndo lá fazer O cadastro. Às vezes não precisa, porque às vezes o Mas responsável... como é que ele sabe que ele já tem direito?
Às vezes a mãe dele já tem o cadastro único, ele tá inserido. Então é só ele nem tá perguntar. sabendo. Às vezes a mãe fez o cadastro, inseriu Mas os aqui, algum filhos. aplicativo que tem que baixar? Tem que baixar o aplicativo do ID Jovem. Mas se ele quer saber se ele tá inserido ou não no cadastro único, baixa o aplicativo Meu Cadastro Único. Meu Você vai Cadastro colocar Único. o seu CPF, lá vai estar mostrando o seu número do NIS. Aí, Então não como é que precisa ele o adolescente fazer o cadastro único. Mas aí agora sim. Minha mãe, como ela achou que não tem direito ao antigo Bolsa Família, nunca fez o cadastro único, porque não sabia desses outros programas deles. Aí sim seria legal essa família agendar para fazer o cadastro único. Mas aí tem alguma carteirinha desse ID? Eu não Aí ele lembro. vai baixar o aplicativo. O aplicativo do ID. Mas aí, se ele nunca fez, vai ter que fazer o cadastro único, aí espera alguns meses para poder ser liberado no aplicativo. Então, ó, a gente já falou aqui de tarifa social, falamos aqui de isenção de concurso público, agora falamos do ID Jovem, os idosos, porque a gente tem uma Também. diferença, que muita gente confunde. O idoso, quando faz 65 anos, dá entrada lá na FETranspor, na carteira dele, para andar aqui pelo município. Idoso acima de 60, que é justamente o Estatuto do Idoso é para idosos a partir de 60 anos. Idoso a partir de 60 anos pode fazer o cartão do idoso para viagem interestadual. Gente, 60 anos pode. Minha mãe, pra ir eu tô trazendo a minha mãe como exemplo, porque é isso. A minha mãe não é perfil Auxílio Brasil, mas a minha mãe é perfil Cadastro Único Total. Então ela fez, ela fez o cadastro único dela, conseguiu a tarifa social. Vai pra São Paulo, vai E pra Bahia, pode ir pra A minha família de Minas, que vocês já viram meu sotaque aqui, Sim, né? sim, Uai. né? Então Não tem mamãe como. vai lá pra Juiz Uai. de Fora. Oxê! Então mamãe vai lá pra Juiz de Fora, tem um cartão de idoso, ela consegue gratuidade também A na partir de viagem 60 anos. 60. Então muita gente confunde, por isso que é interessante. No município é 65. Para fora do estado, não é outro município, fora do estado, São Paulo, Bahia, Minas, 60 anos. 60 anos. Como é que eu faço? Aí você vai lá, faz o cadastro, se inscreve no cadastro único e aí a gente vai dar orientação onde que ele vai dar entrada nesse cartão. Então, tudo isso que a gente tá falando do cadastro único só, hein? Nem sei se vai dar tempo de falar o resto, senão eu falar volto. tudo hoje, Tá. senão eu você volto. volta. Eu volto. E vai voltar, vai ter um monte de perguntas que você vai ter que voltar. Mas então, eu acho interessante. Eu falei que eu sou boa de papo, eu volto. Não, vambora, Eu com volto. certeza. Então a gente já falou desse. Tem um programa que, infelizmente, tinha e que esse governo extinguiu, que era o Minha Casa e Minha Vida. Eu tô falando porque muita gente ainda pergunta sobre o Minha Casa e Minha Vida. Então, gente não nem estou ouve mais aqui falar, fazendo né? política, falando mal, isso ou aquilo. Era realmente um programa que a gente tinha e que era o Minha Casa e Minha Vida, que agora tá E nem se extinto. constrói mais, né? Antigamente ainda tava fazendo as construções. Não, se constrói tal. mais porque o Eu programa acho que acabou. Foi a Sim, última, tô te a última falando. foi quando? Foi... Muito tempo. E aí o que ainda onde tem que eu- vocês escutam são assim, apartamentos remanescentes. A pessoa foi contemplada, mas não quis por alguma questão. Então os que são excedentes ainda vira e mexe, um ainda é contemplado. Fiquei sabendo de um vizinho meu que foi chamado agora. Provavelmente foi um apartamento que estava excedente. Não teve mais construção, não existe mais esse programa, infelizmente. Enfim, mas na época precisava fazer o cadastro único. Mas até hoje vai gente lá no CRAS perguntar, eu quero fazer inscrição na Minha Casa e Minha Vida. Não, infelizmente, Não existe. esse governo acabou com esse programa. O que mais que a gente tem com o cadastro único, que a gente falou do idoso, né? Tem um outro benefício que é muito conhecido, que todo mundo chama de LOAS. É isso. O LOAS, eu achava que era só INSS. Não, a gente tem que pensar o seguinte, tem dois O tipos que é LOAS? A gente tem o benefício previdenciário, quando a previdenciária é o quê? A pessoa trabalhou durante um tempo de carteira assinada ou contribuiu para o INSS, então pode se aposentar, tanto por doença ou por idade. Isso é um benefício de aposentadoria previdenciária. Muita gente confunde o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o nome mesmo, eu tô falando do nome que o pessoal vai falando lá, que é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Quem tem direito ao benefício de prestação continuada? São idosos que não têm renda. Acima de 65. Aí esse é acima de 65. Mas eu sou idoso, eu posso fazer o cadastro único para pegar o passe idoso a partir de 60? Pode. Mas para o BPC a partir de 65 anos. E pessoas com deficiência ou alguma doença.
Muita gente confunde isso. Vai falar, eu sou aposentado. Muitos idosos falam, não, eu tenho a minha aposentadoria. O senhor recebe 13º? O senhor contribuiu em algum momento para o INSS? Não. Então, o seu não é aposentadoria. Isso o tudo é seu feito um através do cadastro único? A aposentadoria é uma coisa, o BPC é através do cadastro único. Você tem uma idosa, vamos lá, com certeza, muita gente tá aqui escutando a gente, com certeza. conhece algum idoso que não tem renda nenhuma, acima de 65 anos, que poderia se enquadrar no BPC. Ah, não recebe nem pensão, mas agora, não recebe nenhum dinheiro porque não trabalha, mas recebe pensão, aí já entra. Então, se não recebe nenhuma pensão, nenhuma aposentadoria, nada, ele tem direito sim a dar entrada no cadastro único, aí lá a gente orienta para dar entrada no BPC. Eu quero aproveitar esse canal para quê? Muita gente acha que para poder dar entrada no BPC tem que pagar advogado. E tem que ir no INSS? Tem que fazer a perícia, sim. Mas isso é uma outra coisa. Mas para dar entrada, eu fiz o meu cadastro único, agora eu tenho um cadastro único, então eu posso dar entrada ao BPC, tanto por doença, deficiência... Isso no CRAS. O cadastro único é no CRAS. Não, tô falando... Para dar entrada é no 135 no INSS. Mas isso a gente orienta. Tudo isso que o pessoal paga advogado, a gente orienta no CRAS. Então, muita gente às vezes... mas é porque eu não sei como fazer. Aí entra o técnico social. Eu quero, por favor, agendar para falar com o técnico social para que ele possa me orientar e me ajudar. A gente acompanha desde na entrada desse benefício, a gente tem técnica lá que acompanha até se tiver que dar a entrada novamente, se teve que ir alguma documentação que faltou, a gente faz tudo lá atrás. Mas, infelizmente, muitos advogados prestam esse serviço, nada contra. Mas eu acho que é porque muita gente... Tem gente que prefere mesmo. Então, essa é a desinformação. Tem contrata advogado para entrar no CPF? Então... Eu acho que é interessante a gente falar o seguinte. Não estou falando mal, por favor, pelo amor de Deus, dos advogados que cobram para esse serviço é um direito deles. Mas é porque a gente tem que deixar muito claro aqui que para dar entrada nesse benefício, não é obrigatório ter um advogado. Tem gente que prefere, é porque eu prefiro pagar uma pessoa para fazer para mim. Ok, o direito dessa pessoa. Mas tem pessoas que não têm nem condições de pagar um advogado ou nem sabia. Na verdade, às vezes o advogado ele pega uma parte do valor quando a pessoa recebe lá o benefício. Sabe quanto? É muita grana. Sim, é muita grana. Quando a pessoa recebe... Começou a receber e ele vai ficar tirando daquele dinheiro durante muito tempo. Sim. Então, se a gente sabe que pode ter esse tipo de orientação lá no CRAS... Eu acho que é muito importante a gente deixar isso aqui registrado. O telefone lá do CRAS não vai parar de tocar. Não vai parar. Depois eu vou deixar aqui. Mas a gente tem a rede social. A gente pode ir lá também. Pessoal, vai lá no direct do CRAS, Aust. Tem e-mail. O e-mail tem sido... a gente tinha o WhatsApp. Devido a excesso de mensagem, ele foi bloqueado. A gente tá agora no momento sem o WhatsApp. Então, galera, olha. E-mail. Então, vai lá mesmo. A gente ia... Se puder ir lá, se agora eu não posso, o e-mail, agora neste momento o e-mail está sendo essencial para quem não puder ir lá. Então a gente já está falando aqui do BPC, então vamos voltar. Vamos lá. Tarifa social, ID jovem, isenção na taxa de concurso público, o BPC. Então a gente tem, ou seja, a inscrição para o cadastro único, o CRAS, não é só inscrever para o Auxílio Brasil. Ele escreve para dar porta de entrada para outros benefícios que a gente provavelmente não sabia que existiam. Não sabia de forma nenhuma. Agora uma coisa. Fala, o que é o PIPAS? Então vamos lá. Porque o PIPAS... Lembra que a gente falou que tem os programas federais e tem os programas municipais? Sim. Né? Isso tudo que a gente está falando aí é programa federal, que veio, né, da política nacional. Que é direito, tá ali, lá da Constituição. Sim, todos são. Mas aí tem o município que vai lá e cria outros programas também assistenciais. Né? Então, no caso aqui, a gente tem o primeiro... O que é pipas? Pipa pra mim é aquele negócio solta... tanto que o símbolo é uma pipa, né? Isso, que ficou bonitinho. Eu acho uma graça. É um programa uma graça. É um programa que assim, é a menina dos nossos olhos ali. Que é o quê? Primeira infância protegida da assistência social. Se vocês quiserem um dia, chama só a supervisora do Pipas aqui pra bater um papo com vocês. Já quero. Que é a Cristiane, que foi aquela galera que tava lá na festa que vocês foram. Então, primeira infância... O que é? É um programa que primeira infância, ou seja, gestantes
ou que tem crianças de 0 até 3 anos Mas de quando idade. você fala gestante, é o quê? Elas acompanham as gestantes desde Faz o primeiro- acompanhamento, que é o quê? É aquele acompanhamento do desenvolvimento infantil. Então, na barriga já tem também aquela coisa do estímulo, de atividades com a E gestante. você, tipo assim, ensinam tipo, a trocar fralda e tal, E faz acompanhamento tem isso também, mas isso aí a gente tem um outro programa que é o Mamãe Presente. Ah, é? Gente, eu quero saber... Gente, é muita coisa que tem nesse CRAS. Olha, galera! Como eu falei pra vocês, o meu cargo é um cargo que eu sou funcionária pública, então eu não tenho por que ter que ficar fazendo política. Mas a gente pode dizer hoje, a gente está no nosso melhor momento de serviços na parte da assistência social do município. Tanto na parte que você não vê mais aquela coisa que antes, aquelas filas que eram no centro de Nova Iguaçu, que o pessoal tinha que madrugar. A gente conseguiu descentralizar os serviços, Sim. que sempre foi o que é preconizado mesmo. Agora a gente virou referência da região. Imagina o pessoal de Auschwitz ter que ir lá no centro Lá de pra Nova Iguaçu. Então a gente consegue trazer isso tudo porque essa é a ideia, né? Descentralizar e fazer o quê? Regionalizar esses serviços. Mas o legal é isso, muita gente não sabe o que é, por exemplo, pipas. Muita gente Então, vê passando... vê de bicicleta, né? Então eles fazem esse acompanhamento dessas famílias que têm gestantes ou crianças de 0 a 3 anos ou criança que é BPC. A gente acabou de falar do BPC, né? Que tem alguma deficiência, alguma doença até 5 tipo assim, anos. criança autista, criança Exatamente, tal, até tal. 5 anos. Aí quando é BPC, a gente estende até 5 anos de idade. São atividades que estimulam o desenvolvimento infantil. Como se E diz? esse vínculo família-criança. Então, elas vão lá, passam atividades. Elas vão até a casa dessas famílias semanalmente com atividades que estimulam o desenvolvimento infantil e o fortalecimento do vínculo. Estou falando tanto de fortalecimento de vínculo porque esse é o nosso trabalho. O fortalecimento de vínculo dessas crianças com os seus responsáveis. A gente provavelmente ia falar das crianças com a mãe. Não. Pode ser pai, muitas vezes é a avó, muitas vezes é a tia. É aquela pessoa que é o responsável ali. Aí me diz uma coisa, por exemplo, eu sou gestante, eu vou lá na clínica da família, marco lá a minha obstetra. Tô lá fazendo. Aí eu tenho que ir lá, automaticamente a ginecologista, a obstetra me manda pro CRAS. Algumas clínicas que a gente já tem a rede mais fortalecida já encaminham pra gente. Mas o ideal é, tô gestante, sou beneficiária, já tô inscrita no cadastro único, porque Eu tem que vou estar lá. inscrita no cadastro Sim. único. Vamos entender, estar inscrita no cadastro único é ter a renda até 3 salários mínimos, não precisa ser do Auxílio Brasil. Sim. Mas se você é inscrita no cadastro único, você tem direito a participar desse programa. Aí eu vou lá... Quero aí me inscrever no Pipas. Quero me inscrever no Pipas. No pronto. programa Aí eu Pipas. sou acompanhada. Tá? Isso. Gente, E lembra? esse da mãe legal. é como? Então, é o Mamãe Presente. O Mamãe Presente são encontros também que a gente Eu faz. já vi algumas periodicamente. E aí, a gente dá, quando abrem as vagas, a gente já dá também automaticamente a essas gestantes que já estão acompanhadas pelo PIPAS. Mas nesse mês, a gente está fazendo, até para a divulgação do programa, Legal. nas clínicas das famílias aqui. Então, a gente já fez na Vila... A gente tá fazendo, a gente já fez o primeiro encontro em Vila Jurema, Rodilândia. Maraúja foi? Maraú, a gente fechou hoje a data. Legal. E tem um que é bem pequenininho, Manuel Rezende, que é lá perto 40? que é na trilha do trem aqui mesmo, na Avenida da Ferrovia. Deve ser o 40. É uma, que é bem quando você pequenininho. tá de trem, você chega, você vê. Aham. Né? Sei. Então a gente tá fazendo esse programa até mesmo pra divulgação. Mas o Senão que vai é feito continuar. no programa? Então a gente faz encontros que é pra esclarecer dúvidas, mitos e verdades, questão de amamentação, alimentação, planejamento familiar. Muito porque importante. todo mundo sofre também. Planejamento familiar, todo mundo pensa o quê? Ligadura. Só que nem todo mundo consegue a ligadura, porque tem todo um pré-requisito para você conseguir a ligadura. Mas a gente também não... A gente pode saber, mas muita gente nem cogita que existem outras formas de planejamento familiar. Um DIU, uma pílula, uma camisinha, que aí a gente conversa, estimula a essa gestante também dar continuidade no planejamento familiar. Esse é o meu último, eu não quero mais filho.
Mas Esse é vamos meu lá. quinto filho. Lá distribui camisinha? A gente vira e mexe, a gente tem a camisinha ali pra distribuir. A feminina hoje, e a masculina? só a masculina. A feminina Que é... isso, gente? Olha o preconceito. Pois é, muita gente... A gente é muito Vocês Mas conhecem, a mulher não gente? sabe nem usar, né? Não é. Gente, parece um coador de... É grandona, né? Mas Gente, olha- é horrível. Parece um coador de Mas café. eu já trabalhei com isso, né? Eu posso um dia também trazer só os benefícios da camisinha feminina. Porque a camisinha feminina você pode sair de casa já com ela. Não, sim, mas Sério? gente... Sério. Não, sim. Eu cheguei a levar pro pessoal de cuidador de idoso pra mostrar às mulheres como é que é e pra aprender a colocar. Né? Como Ensinei- que fez isso, né? Como é que eu peguei a camisinha? Se eu soubesse, teria trazido e Como é que ajudava eu sei, aqui. Não, como que você mostrou isso? Eu abri a Porque camisinha vai e coloca. e mostrei, porque ela é um aqui e aqui. Pra colocar, não, você coloca, gente. Coloca na perna? Eu nunca vi. Não, na vagina. Não, eu tô Coloca. falando pra colocar um negócio aqui, outro negócio aqui. Não, ela O só tamanho que você fez aqui, ó. O aqui e o aqui. Eu falei, Você gente. já viu uma camisinha feminina? Não. Eu vou trazer pra você. Traz. Olha, Lídia, eu vou ter que mostrar pra ele e vou te ensinar como colocar. Nunca Eu vi. acho que aí aproveita, chama alguma enfermeira Isso, dessa. pra Eu ensinar. posso até ajudar vocês a indicar alguém. Tem várias aqui, hoje ó. me ajuda. Eu precisava de uma enfermeira, sabe pra quê, menina? Era pro Outubro Rosa. Outubro Rosa. Mas É. aí ontem a gente fez uma gravaçãozinha aqui pro É? Outubro Rosa. Ah, legal. Bacana. Mas, precisava. Mas então a gente tá trazendo aí o Mamãe Presente, a gente tem esses encontros que a gente traz isso. A gente fala do planejamento familiar, da participação do pai, né? Do responsável. Muitos responsáveis vão. Muitos pais vão. Isso é Às vezes vai muito a avó. E aí a gente faz essa conversa, desmistifica, traz uma parte também dela, se colocar como uma pessoa importante. São encontros muito legais. Assim, é um projeto muito especial. porque São encontros mãe- semanais. Aí a gente abre uma turma e faz o encontro semanal ou quinzenal. Mas assim, são 4 encontros, 3 a 4 encontros. E depois, no final, tem a distribuição do enxoval. Ai, que é uma que bolsa lindo, fofo. e a banheira. É legal. Ai, delícia. E, gente, eu acho que assim, a mulher grávida, né, ela fica muito sensível. E esse acompanhamento ser muito gostoso, porque às vezes tem os pais que estão juntos, mas às vezes não. Tá sozinha, se sente meio perdida. Eu acho esse programa muito importante E aí, pra até gestante. por conta disso... Né? Então, esse é um programa municipal. Foi o Esse município... é municipal, esse é o Pipas. Tipo, quem é do Rio de Janeiro, tem o Pipas, que é... O Pipas também É Nova Iguaçu. Pipas só tem é Nova nossa Iguaçu. aqui, Nova Iguaçu. E aí tem também o Mamãe Presente, também é tudo programa municipal. Mas o que a gente pode... Muita gente que vem do Rio de Janeiro vem perguntar do Cegonha Carioca. Lá no Rio de Janeiro é o Cegonha Carioca, que é alguma coisa parecida também, que é um programa deles com as gestantes. Então a gente também tem que levar em consideração que a gente tem, como eu falei pra vocês, os programas federais e aí os municípios também vão criando os programas deles. Né? Mas muito bom. Esse da mamãe Não, eu é acho muito que é um- interessante. Esse acompanhamento das Eu crianças. quero fechar com vocês e vocês vão lá fazer o cabelinho dela pra gente tirar umas fotos lá dentro. Ai, as minhas Ai, bichinhas. mano. Já, eu venho aqui, eu já... Melhor dia na Então quarta-feira. Quarta-feira a é o gente melhor faz dia. isso, vamos combinar. Mas o que pra fazer o quê? Cabelo do Tirar pessoal. foto delas. Muitas nunca tiveram nem foto grávida. Ao assim, invés a cara, de sensação. do pessoal ficar aqui, a gente leva o pessoal pra lá, pô. Ih, olha. Na quarta-feira. Não sei se nessa quarta-feira, Não, mas eu vou assim, fechar a data. A gente tá abrindo numa a quarta-feira. turma agora. Aí eu trago aí a Então, data. vem numa pra- quarta-feira. Nídia, Fala, meu bem. muito obrigado. Já? Tá? Já estamos chegando, Peraí, filho. tem muita curiosidade. Tô acabando aqui. Peraí, tem É muita bom que curiosidade. guarda pra próxima. Que isso, Eu Lídia? volto. Tu acha que vai perder tá essa acabando ficha aqui? assim? Não, filho. Vamos trazer É a igual Lídia o Sidney outras Magal. Me vezes. chama que eu vou. Aí eu... Gente, meu microfone tá nem conseguindo ficar Lídia, quieta como aqui. que o pessoal entra em contato com o CRAS? Através de quais são os canais? Então, como Tem eu falei pra Instagram? você, a gente tem o Instagram, que é o Crais Austin. Mas a gente também teve um problema muito grande com o fluxo de atendimentos do WhatsApp. Então, o ideal agora é o nosso e-mail. Qual que e-mail? é Fala pro pessoal. craisAustin.ni@gmail.com ou presencialmente. Mas às vezes, se quer só tirar uma dúvida, manda um e-mail que é muito mais fácil. Sim. Aí a gente faz agendamento também de serviços lá por e-mail. Às vezes só precisa Ótimo. agendar, já agenda pelo e-mail. Pelo e-mail mesmo consegue agendar? Agendamento pelo e-mail. Antes a gente conseguia até pelo WhatsApp, mas aí a gente teve ele bloqueado, ainda não conseguimos retornar. Tá ótimo. Não, Eu só- acho que foi muito esclarecedor pra mim caramba, mesmo. eu tô cheia de dúvida Teve aqui um ainda. monte de coisa Mas que eu eu não volto. sabia. Vamos marcar um dia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast diferente Como? com ela. Tá vendo? Com dúvidas e perguntas, pô. A gente vai ter um Isso. monte de perguntas. Ia ser perfeito. Que aí a Ótimo. gente vai fazendo as perguntas e você Eu vai adoro, respondendo. porque isso pra Porque mim não já ficaria um negócio facilita aleatório. muito. Então, perfeito. A gente Tá? trouxe A gente algumas faz coisas. isso. Vamos Vamos fazer. marcar Galera, assim. olha, vocês aí que têm perguntas,
Joga aí nos Joga lá no comentários comentário, do vídeo. pergunta, mas tira Que a gente faz um pergunta só de mesmo. perguntas com você. Show de Até porque bola. você falou, mas falou assim, superficial, Muito, né? e vai vir dúvida E dá pra mesmo. gente aproveitar, Exatamente. aprofundar eu amei, bastante. Gente, eu amei conhecer o CRAS, que a gente realmente, a gente que é leiga, acha que é só mesmo Só Bolsa Família. Bolsa Família. E não é. Assim, hoje eu aprendi que não é, né? E que eu também não sabia. Eu vi a colega ali interessada no desconto de conta de luz. Lógico. Filha, só ali, só pelo que você falou aí, eu tava fazendo as contas aqui, ela deve economizar uns R$300 por mês. Então tá bom. Só Então, nisso- colega, Aí, isso Ó, aí. colega, Só nessa E é um brincadeira aí, ó. atrás das câmeras. E posso só deixar uma coisa Sim. muito clara? Não é um favor, é um direito. Legal. Em nenhum momento, que Se tá fazendo um sinta favor. humilhado. Ou não, isso é uma política de direito de vocês. Não, tá Se ótimo. você se Então, enquadra, amei. isso é um direito que você tem que correr atrás dos seus direitos. Lídia, Show mais de uma bola. vez, muito Bom? obrigado pela sua presença Eu que no agradeço. nosso podcast. Pessoal que ficou até o final, obrigado. Coloca aí nos comentários as Exatamente. dúvidas de Tire vocês, todas que as vamos suas fazer dúvidas. um só para perguntas e respostas. Eu E vou. Marcadinho. aquele de praxe, né? Não é? Vai lá, comenta, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. A gente vai deixar todas as novidades pra galera. Gente, Um beijo, obrigado. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau.